agora vamos para as perguntas que você enviou para a gente pelo falecom@joseferrazcelebrante.com. Você envia as perguntas, a gente responde, nós reunimos essas perguntas numa quantidade que dá para fazer um vídeo e aí respondemos para vocês. Agora, com esse friozinho que chegou, nada melhor do que ter a resposta daquelas perguntas que vocês nos fizeram. Chegaram muitas perguntas e eu vou conversar com vocês a respeito de algumas delas. Não vai dar para responder todas, tá? Mas continue enviando para falecom@joseferrazcelebrante.com, ok? Vamos lá então. Eu tenho aqui o seguinte: José Ferraz, é muita burocracia para o casamento do civil? Não, na verdade a burocracia é exatamente porque o casamento civil é o casamento que tem validade, é aquele casamento que o local que já registrou o nascimento de vocês ou registrou o divórcio de vocês, agora vai registrar o casamento de vocês. Então, o casamento civil, ele tem uma burocracia, ele não existe sem burocracia. Às vezes até as pessoas perguntam assim: José Ferraz, é você que faz, você fazendo o civil, a gente precisa ir ao cartório? É claro, porque só se casam pessoas habilitadas. Então, o casamento civil tem burocracias e elas são necessárias, tá? Porque o casamento civil é um casamento oficial. Ele é um casamento que concede direitos aos nubentes, por isso é importante que ele tenha, sim, as suas burocracias e claro que os cartórios poderiam facilitar um pouco mais, preparar bem os seus atendentes para que facilitem, porque afinal de contas, imaginem que, por isso estão me perguntando agora de novo, né, mais uma vez essa questão, porque as pessoas estão casando às vezes primeira vez. Então, queridos amigos atendentes do cartório, amigos oficiais de cartório, procurem facilitar a vida dos casais, dos clientes, dos meus clientes, dos seus clientes, que os procuram porque são pessoas que estão casando pela primeira vez e às vezes não têm conhecimento da burocracia. Realmente existe uma pequena burocracia para o casamento civil. Requisitos para o casamento religioso. Bom, gente, isso é bem importante, mas também acredito que vocês devam procurar as vossas igrejas. O casamento religioso, ele é um casamento feito na igreja, no caso, não é o caso do religioso com efeito civil, porque o religioso com efeito civil é feito perante uma autoridade que é reconhecida perante a lei para fazer o casamento religioso com efeito civil. No nosso caso, eu sou ministro de celebração, então eu sou reconhecido como autoridade competente para fazer o religioso com efeito civil. Isso não significa que o casamento é feito na igreja. Exatamente o fato de eu fazer esse casamento é porque eles são feitos fora da igreja. Mas aqui no caso, os requisitos para o casamento religioso não é o religioso com efeito civil, é o casamento religioso. Vocês devem procurar as igrejas, elas são competentíssimas para orientarem vocês a respeito disso. Nós procuramos não dar pitaco nessa área. Sim, fizemos um podcast outro dia no Celebrante Cast com o padre Valdemar da Capelania, que nos falou tudo sobre o casamento religioso, e eu vou colocar o link para vocês, para que vocês possam acessar este podcast e esclarecer tudo para vocês sobre os requisitos do casamento religioso. Que mais que tem aqui? Dicas para escrever os votos. Ah, que legal, que bacana. Cada vez mais os votos são usados nas cerimônias fora da igreja e em alguns casos a igreja até permite que os casais leiam votos. Lembrando que na igreja não são os votos que são feitos, é o consentimento. Então é uma coisa um pouco diferente. Não dá para confundir voto com consentimento. O voto é aquele inspirado nas cerimônias americanas, onde o casal lê para o outro um texto, alguma coisa assim, né?
pode ser uma poesia. Então aí vamos às dicas. Você pode, por exemplo, pegar uma música que o casal goste, um trecho da música que lembre o relacionamento de vocês. Alguns casais já trazem consigo há muitos anos essa questão do que vai dizer, então fica mais fácil. Sempre mande para o celebrante, porque ele vai ajudar você nessa redação. Tem umas coisas bem técnicas, por exemplo, quando um voto fica muito maior do que o outro, então o celebrante pode estar ajudando. Na questão da concordância, na fonética, às vezes tem determinadas coisas, amo-te, né? Que você diz que não ficam bem foneticamente, então o profissional de celebração poderá ajudar você. Mas é aquela coisa assim, ó, cuidado quando você bota na internet lá, digita votos de casamento, acaba vindo coisas muito repetidas que você já viu, foram feitas várias vezes. A gente que trabalha com casamento todo final de semana tem noção disso. Então sempre peça para o profissional de celebração, o seu celebrante, ajudar você a dar uma olhadinha nos votos e ajudar você a elaborar os seus votos. Mas as dicas são exatamente esta. Procurem a música do casal, uma poesia que o casal goste, ou peça para o celebrante profissional de celebração, que é um profissional, ele vai ter que saber isso, né? Faz parte da expertise dele. E cuidado quando você copia coisas da internet também. O discurso do padrinho é um protocolo? Claro que não, gente. O discurso do padrinho, na verdade, é baseado nos speeches dos casamentos americanos. Tem uma coisa que se copia, e às vezes quando se copia errado. Por exemplo, nos Estados Unidos existe o Rehearsal Dinners, que é o jantar de apresentação. Então, por quê? Porque as pessoas se conhecem na faculdade, as famílias não se conhecem. Então se faz um jantar de apresentação onde os padrinhos, o the best man, o melhor amigo do noivo, e a bride's honors, que é a chefe das madrinhas, a coordenadora, que é aquela que segura o buquê da noiva, eles fazem aquele filmezinho de apresentação, mostrando como o casal se conheceu. Por quê? Porque os jovens se conheceram na faculdade, estavam longe de casa. É diferente do nosso caso, que a nossa estrutura de casamento é totalmente diferente. Então essa coisa de discurso de padrinho no casamento, no rito brasileiro de casamento, não sei se fica muito legal, não. É claro, é sempre bem-vindo, né? Algumas vezes as pessoas até pedem pra gente preparar. Eu tenho esse serviço, gostaria de dizer para vocês, que eu tenho esse serviço de ajudar o seu padrinho a falar ou até mesmo fazer a sua cerimônia. Alguns casais querem que o padrinho faça, um dos padrinhos, principalmente aqueles que participaram mais ativamente do conhecimento do casal, quando eles se conheceram, pedem para eles fazer uma apresentação, alguma coisa assim desse tipo. Aí, claro, eu tenho esse serviço para ajudar o seu padrinho e facilitar a coisa nesta hora. Mas discurso de padrinho é mais para, então, as cerimônias americanas. Que mais que tem aqui? Protocolo de entrada e saída da igreja. Gente, não me pergunta isso, vamos perguntar para o profissional cerimonialista. Ok? Quem leva a noiva ao altar? Claro, na cerimônia brasileira é o pai, né? Na ausência do pai, ou quando foi criados por avós, podem ser os avós. Eu tive agora recentemente, quem levou a noiva foi a avó, então não foi o pai. Então hoje, como a estrutura das famílias está bem diferenciada, então pode ser que não seja o pai. Porque a tradição brasileira, ela fala daquela coisa de entregar a filha. É uma coisa meio machista, né, gente? Diga-se de passagem que o pai entrega a filha para o outro homem para provê-la, porque ele já a proveu até aqui. Não é mais assim. Hoje a filha é independente, a estrutura do casamento mudou. É o noivo e a noiva que tratam o casamento deles, os pais passaram a ser mais coadjuvantes. Então por que não mudar essa questão da entrada da noiva também? Não precisa essa coisa do pai entregar
a noiva, né? Não é uma questão necessária que possa acontecer, inclusive nas cerimônias americanas nem acontece. Como eu falei, eles se conhecem na faculdade, então quem entra com a noiva e o noivo é o the best na frente do homem, e a brides honors, as madrinhas na frente, é um costume que se procura imitar aqui no Brasil, as madrinhas na frente, e a última madrinha é a brides honors, porque daí quando ela ficar na fila ali, ela vai ficar, a última vai ficar bem do lado da noiva, porque aí então ela que vai segurar o buquê. Mas esses são detalhes que a gente pode estar conversando depois com vocês. Diferença entre padrinhos e testemunhas. Ó, isso é muito importante, porque quando você tem o casamento civil junto com a cerimônia, no caso, por exemplo, se um profissional de celebração, um ministro de celebração como eu, faz a cerimônia, o religioso com efeito civil, vai também ter o civil junto na cerimônia, e você terá então testemunhas e padrinhos. Então, quem são as testemunhas? Testemunhas são aquelas 2 pessoas ou 4 pessoas. No caso, a lei dos registros públicos, a 60.015, ela diz que fora do cartório devam ter 4 pessoas, então 4 testemunhas, certo? Aquelas 2 pessoas que foram junto com você lá no cartório para dar entrada, elas é obrigatório do Código Civil, mas elas fazem uma declaração. Na verdade, as testemunhas são aquelas que estão arroladas no processo como testemunhas, vão ter que estar lá no dia da cerimônia civil e assinar junto. Essas 2 pessoas, essas 2 ou 4 pessoas têm que ser qualificadas, ou seja, tem que ter nome, endereço, CPF, profissão, certo? Qualificadas, no caso, para assinar o civil junto. Essas são as testemunhas. As demais são os padrinhos. Os padrinhos são aquelas tradicionais pessoas que a gente convida para estar no casamento junto com vocês na cerimônia, não necessariamente na cerimônia civil. Então, às vezes a gente diz, as testemunhas do casamento religioso. Não, na verdade não são testemunhas, são padrinhos, né? Então, os padrinhos, no meu caso, eu faço o seguinte, eu presentei o casal com um livro, certo? Um livro de capa dura, bem bacana, que é um livro de recordação. Lá os padrinhos assinam e as testemunhas assinam o processo civil, e eu aconselho que não se escolha testemunhas entre os padrinhos, porque geralmente são 2 ou 4 pessoas. Como é que você vai justificar para os demais, né, que vocês escolheram só aquelas pessoas? Então eu prefiro que as testemunhas sejam os próprios pais, ok? Aí fica mais fácil, os pais, testemunhas do civil, e os padrinhos, então os demais sendo padrinhos. E quando são pequenas cerimônias, os mini weddings ou as cerimônias privates, você bota o nome de todo mundo. Lá no meu livro eu coloco todo mundo como padrinho também. E é até interessante, vamos juntar aqui com a próxima pergunta, que fala sobre a quantidade ideal de padrinhos. Gente, eu nunca falo padrinhos no sentido de casais. Primeiro, porque nem sempre as pessoas são casais, às vezes são pares. As pessoas não têm relacionamento nenhum, são um amigo de um lado, uma amiga da outra, um irmão de um lado, uma irmã do outro. Então, não são casais, são pares. Então, as pessoas dizem assim, são 4 casais de cada lado. 4 casais de cada lado são 16 pessoas, gente. Então, você tem que pensar em pessoas e não em casais. Então, qual é a quantidade ideal de padrinhos? 8 pessoas. 4 pessoas de cada lado, ou seja, 2 casais para cada um, ok? Mais do que isso, demora muito tempo na cerimônia para as assinaturas e acaba alongando a cerimônia, e não é o que os casais querem. Os casais querem cada vez mais cerimônias mais dinâmicas e mais rápidas, mais enxutas, ok? Então, mais de 8 pessoas vai causar um tempo maior de assinatura na cerimônia, tá? O manual do convidado. Gente, isso é uma coisa que foi lançado na internet há pouco tempo e realmente
Eu vou deixar por aí como a última pergunta, depois a gente grava outro vídeo para responder pergunta, mas isso foi lançado na internet sobre o manual do comportamento dos convidados no casamento, porque eu tenho ocorrido muita gente convidado aprontando nos casamentos. Eu já na cerimônia, por conta disso, pela existência desse manual de comportamento dos convidados, aqui está perguntando se é legal mandar isso. Não, gente, eu não acho que seja delicado você mandar isso. Consulte o seu cerimonialista, mas a minha opinião é que não é delicado você estar criando esse manual. Eu, na cerimônia, já digo assim, que os padrinhos são pessoas especiais, são únicas, que nos faz casamento para todos aqueles que se quer. O que eles estão vendo ao redor deles não é decoração, cuidado. Então o casal pensou muito neles, fez tudo isso preparado pensando neles, então que eles estejam à altura desta cerimônia, deste cuidado. É isso que eu faço. Eu acho que para bons entendedores isso é suficiente, não é verdade? Não precisa mandar um manual com boas maneiras para os seus convidados. Você não precisa tornar-se antipático. O celebrante pode fazer isso, o profissional de celebrante, um profissional, né, um bom profissional, pode fazer isso com muito mais delicadeza e ficar muito mais bonitinho, tá bom? Beleza? Muito obrigado pelas perguntas de vocês. Já passamos dos 15 minutos, meu Deus do céu! Gente, foi muito tempo, tá? Gostaram do chapéu? Obrigado, muito obrigado. É que o inverno torna as pessoas mais elegantes. Olha esse cachecol maravilhoso que eu tenho aqui. Vocês vão ver lá, vejam no meu Snap o que eu gravei com esse material aqui. Muito obrigado pelas perguntas. Ficam perguntas para o próximo vídeo. Não esqueça, fale com José Ferraz, celebrante.com, é onde você manda as perguntas. Não esqueça de inscrever-se no canal para receber as atualizações do nosso canal. E continuem mandando as suas opiniões, perguntando, dizendo o que vocês querem saber na Celebrante TV, aquela que você vê o que você realmente quer ver. Um beijão para vocês. José Ferraz, celebrante, agora no Snap também, tá bom? JF Celebrante, ok? José Ferraz, celebrante no Snapchat. Tchau, até o próximo episódio de Resposta de Perguntas.